Capítulo 1. A Gesta de Copenaua. Acho que vocês deveriam sonhar a terra, pois ela tem coração e respira. Davi Copenaua, entrevista a F. Watson, julho 1992. Quando ainda era criança e morava na casa de Maracana, no rio Tootopi, Davi Copenaua sonhava com seres que não conhecia. Eles se aproximavam devagar, envoltos numa luminosidade ofuscante, todos belamente pintados de urucum e enfeitados com penas de pássaros. Copenaua contemplava aquele espetáculo em seu sonho ao mesmo tempo que o temia. Nunca havia visto aqueles seres. À noite, aterrorizado, chorava, gritava e chamava por sua mãe, que o acalmava. Não chore. Você não vai mais sonhar. Não tenha medo. Agora durma sem chorar. Acalme-se. Copenaua e Albert, 2015. Mas esses sonhos perduraram por toda a sua infância até a juventude. Em seus sonhos, Copenaua sobrevoava a floresta. Seus braços se transformavam em asas, grandes como as de uma arara vermelha. Do alto ele contemplava a paisagem, mas, quando menos esperava, despencava no vazio e acordava em pânico, chorando. Nesses voos oníricos, eram os espíritos Chapiripê que carregavam sua imagem para bem alto no céu. É isso que esses espíritos fazem quando querem que uma criança se torne xamã. É por isso que as crianças gritam à noite, pois veem os Chapiripê em seus sonhos. Antigamente, esses seres não existiam. Foram criados por Omama, o demiurgo, a pedido de sua esposa, Tueyoma. Após terem procriado, a mulher perguntou ao marido: "O que faremos para curar nossos filhos se ficarem doentes?" Omama se pôs a pensar, mas não sabia o que fazer. Foi então que Tueyoma disse: "Pare de ficar aí pensando sem saber o que fazer. Crie os Chapiri para curarem nossos filhos." Omama concordou e deu origem a esses espíritos. Copenaua sentia que os Chapiripê amarravam as cordas da rede dele bem alto no céu e desciam por elas para se aproximar e fazê-lo ouvir seus cantos. Também sonhava com animais que o perseguiam pela floresta, dos quais ele fugia correndo e de repente seus braços se transformavam em asas e ele levantava voo. Sonhava também com os inimigos próximos da casa. Pintados de preto, eles flechavam os Yanomami. Ao ver a cena, Copenaua se punha em disparada e era acossado por eles na floresta, até que conseguia subir no alto de um morro e saltar, alçando o voo. Todas essas imagens que via dormindo eram os Chapiripê, que o observavam e se interessavam por ele. Naquela época, Copenaua não entendia e sentia muito medo. Só bem mais tarde, quando se tornou xamã e provou o pó da Yacoana, pôde compreender os Chapiripê, o que eles desejavam que ele se tornasse xamã, e por essa razão apareciam em seus sonhos. Naquele tempo os espíritos vinham me visitar o tempo todo, queriam mesmo dançar para mim. Mas eu tinha medo deles. Esses sonhos duraram toda a minha infância até eu me tornar adolescente. Primeiro eu vi a claridade cintilante dos Chapiri se aproximando. Depois eles me pegavam e me levavam para o peito do céu. Os Chapiri não paravam de carregar minha imagem para as alturas do céu com eles. É o que acontece quando eles observam com afeto uma criança adormecida para que se torne um xamã. Assim, ele foi crescendo. Durante a juventude, passava muito tempo na floresta caçando. Seus sonhos continuaram e os Chapiripê sempre vinham visitá-lo. Esses espíritos não costumam aparecer para os jovens caçadores que, em vez de se abster de comer a própria caça e oferecê-la às outras pessoas da maloca, alimentam-se dela. Eles tampouco se aproximam daqueles que começam a ter relações sexuais muito cedo. Os que fazem isso não sonham e tampouco se tornam bons caçadores. Por outro lado, os rapazes que andam sempre pela floresta começam a sonhar com os Chapiripê.
e estes se apaixonam por eles. Foi sonhando que Copenau se tornou um bom caçador, pois antes de encontrar sua caça, já havia visto a imagem desses animais em sonho. Depois que passou a trabalhar para os brancos na floresta que o fizeram comer de sua própria caça, ele perdeu sua habilidade de caçador. Os chapiripê que Copenau via em sonhos desde a infância são em sua maioria os Yaroripê, ancestrais humanos que tinham nome de animais e estavam sempre se transformando. Eles deram origem aos animais de caça que hoje os Yanomami flecham e comem, os Yaropê. Mas apenas sua pele, Siki, se transformou em animal de caça. Sua imagem, o Tupê, deu origem aos espíritos auxiliares Chapiripê. Quando Copenau foi iniciado no xamanismo por seu sogro, os Chapiripê passaram a levar seu Tupê para todos os lugares, e ele pôde então contemplar os seres do primeiro tempo. Foi só depois de experimentar a Yakuana que passou a sonhar de verdade. Sob efeito do pó durante o dia, Copenau morre e seu espectro é carregado pelos seus Chapiripê que o levam em todas as direções para conhecer coisas desconhecidas. Tudo que existe na floresta possui uma imagem, o tupê, e são essas imagens que os xamãs fazem descer. Enquanto os Chapiripê carregam Copenaua, seu corpo permanece deitado na rede. Apenas seu tupê segue viagem. Ele diz que a Yacoana é ingerida durante o dia e o sonho à noite são a forma como os xamãs aprendem. Yacoana e sonho estão intimamente relacionados. O xamanismo que praticam durante o dia se faz sentir nos sonhos que avançam noite adentro. Os Chapiripê continuam cantando durante a noite. Eles se aproximam de seu pai e dizem: não adormeça, responda, não seja preguiçoso, senão vamos abandoná-lo. É graças a Yacoana que os xamãs podem conhecer a imagem de todos os seres, de outra forma, só seriam capazes de sonhar consigo mesmos. Copenaua descreve seus voos pelas costas do céu, Hutumossi, lugar onde vivem os mortos. Também descreve o mundo subterrâneo dos Alpatari. Consegue vislumbrar o Neroperi, o espírito da fertilidade, parecido com um humano, apenas os xamãs conseguem vê-lo. Quando ele chega dançando belamente enfeitado, traz às costas os alimentos da floresta. Copenaua vê sua imagem após ter bebido Yacoana durante o dia e continua a vê-lo durante o tempo do sonho. De dia, os Chapiripê dormem. Para eles, a tarde corresponde ao alvorecer, e é quando eles despertam. Enquanto os Yanomami dormem à noite, os espíritos brincam e dançam na floresta. Para eles é dia. Eles são muitos e imortais. E se não fosse pela Yacoana da qual se alimentam, jamais poderiam ser vistos por seus pais xamãs. E são magníficos. O urucum com o qual se pintam está sempre fresco. As linhas desenhadas sobre seus corpos são de um preto brilhante e são extremamente perfumados. Quando aparecem para suas danças de apresentação, os Chapiripê lembram jovens convidados para uma festa rearru, mas são muito mais belos, e então se instalam na casa do iniciado. A primeira morada deles é o peito do xamã, só depois é que vão morar nas costas do céu. Enquanto adentram a casa, seus passos fortes tocam o chão, criando um ritmo poderoso. Em meio à luz cintilante, o perfume do urucum que exala de seus corpos preenche todo o espaço. Na verdade, são as imagens deles e as de seus espelhos que moram no peito dos xamãs, esclarece Copenaua. Apenas os xamãs conseguem ver essas imagens. As pessoas comuns, não. Como essas não veem os espíritos em sonho, seu pensamento não se afasta muito, e elas apenas se ocupam de suas caçadas, do trabalho na roça, das festas rearru. Não conhecem as palavras da floresta, pois estão muito próximas dela. Os Chapiripê, além de curar os doentes, também tentam convencer os mortos a deixar os Yanomami em paz. Assim, quando os humanos morrem, seus espectros, saudosos dos parentes que ficaram na terra, sempre querem carregar os vivos com
eles para viver nas costas do céu. Os meus são tão poucos, têm tanta fome nessa floresta infestada de epidemia chauara e de seres maléficos. Sinto muito pena deles. Tenho de ir depressa buscá-los. É por isso que os Yanomami sonham com os parentes mortos. Copenaua alerta para o perigo dessa aproximação. Se os mortos não pararem de chamar os vivos, estes serão afetados pela saudade e podem acabar morrendo. É nesse momento que os xamãs pedem a seus chapiripê que enviem os espectros dos mortos de volta para as costas do céu. E então eles intercedem. Má, parem de descer, fiquem longe de nós, deixem-nos viver por um tempo aqui nessa floresta. Mais tarde vamos nos juntar a vocês. Não tenham tanta pressa em nos chamar para perto. E os mortos respondem: Má, vocês deveriam era ter pressa de voltar a nós. Mas os chapiripê insistem: Má, não estamos sofrendo, voltaremos a vocês, é claro, mas sem pressa. Retornem para o lugar de onde vieram. É dessa forma que os chapiripê fazem a mediação com os espectros, com o propósito de convencê-los a não mais importunar os Yanomami em seus sonhos. Copenaua ouviu esse diálogo que descreve após ter tomado Yacuana em seus sonhos. Se não fosse pela intervenção dos chapiripê, os humanos morreriam o tempo todo, levados pela saudade que os mortos sentem deles. Ao contrário dos humanos, os espectros vivem muito tempo. Sua floresta, que fica nas costas do céu, é cheia de árvores carregadas de frutos e a caça é abundante. O trabalho do xamã seria para curar um doente, seja para trazer a fertilidade para a floresta. Não leve em conta o dinheiro. Eles trabalham apenas para que o céu fique no lugar, para que haja caça, para que os Yanomami possam cuidar de suas rosas e ter uma vida saudável. Omama não ensinou palavras sobre o dinheiro. Os brancos, porém, pensam de outra forma. Eles não sabem sonhar com os espíritos como nós, diz Copenaua. Copenaua conta que antigamente os Napenaperi também não existiam. Eles são os espíritos dos antigos brancos que vivem na floresta, distante para onde Omama fugiu após sua morte. Os caminhos desses espíritos são fios de luz brilhantes e atravessam o céu durante a noite. Os Napenaperi se parecem com os brancos, mas são muito mais belos. Copenaua adverte que eles não são humanos, são espíritos, mas são diferentes dos espíritos da floresta e dos ancestrais animais. Vestindo uniformes brancos e camisas compridas, usando óculos que parecem espelhos, esses espíritos dos brancos são imagens dos Hayowari Teri, um povo de ancestrais Yanomami que foram carregados pelas águas e transformados em estrangeiros. Eles são ancestrais brancos que viraram outros e agora dançam para os xamãs Yanomami como espíritos auxiliares. Copenaua conta que às vezes os Napenaperi vêm visitá-lo por conta própria. No tempo do sonho, ele então faz-os dançar em silêncio. Os chapiripê dos xamãs viajam por lugares muito distantes até o fim da terra e do céu. Por isso os antigos conheciam o grande lago, o mar, que os brancos atravessaram mesmo antes que eles pudessem alcançar a terra dos Yanomami. Os brancos, quando chegaram, disseram que a terra estava vazia. Muito antes de sua chegada, porém, os ancestrais e todos os povos da floresta já viviam aqui, assim como Copenaua. Então, um dia, o povo de Teossi chegou à floresta e resolveu levar as palavras de Sussulsi para os Yanomami. Os missionários fizeram os xamãs parar de tomar Yacuana e, com isso, eles deixaram de cantar e de fazer descer os seus chapiripê. Então, um dia, o povo de Teossi chegou à floresta e resolveu levar as palavras de Sessusi para os Yanomami. Copenaua lembra que os Yanomami tentavam falar com Teossi, mas nunca conseguiam vê-lo. Então veio a epidemia chauara e os xamãs trabalhavam o tempo todo tentando segurar o peito do céu que estava prestes a desabar sobre a terra. Copenaua ficou muito doente e se recorda de ver em sonho o céu quase caindo. Por intermédio dos brancos, a epidemia chegou até a floresta e matou muita gente. Copenaua perdeu seu tio materno e depois sua mãe, velhos, crianças, mulheres e homens morreram, todos devorados pela epidemia chauara. Ao contrário do que missionários diziam, quando morrem, os Yanomami não vivem
junto de Teoce. Eles vão morar nas costas do céu, onde a floresta é abundante e as festas Seahu nunca acabam. É por essa razão que Copenau diz que sua tristeza diminuía quando pensava nos parentes que perdeu para a epidemia, pois sabia que eles deviam estar felizes, vivendo na floresta dos mortos, com todos os parentes falecidos. Da mesma forma, Copenau diz que, quando morrer, seu espectro vai estar feliz nas costas do céu, ao lado dos antigos xamãs mortos. Os Yanomami são mais numerosos nas costas do céu do que aqui embaixo na terra, ele lembra. Ainda hoje, quando os xamãs tomam Yacoana, eles não conseguem fazer dançar a imagem de Teoce. E Copenaua diz que, embora tenha tentado se aproximar de Teoce, não conseguia falar com ele, nem mesmo podia vê-lo em seus sonhos. Após tantas mortes, Copenaua decide deixar a floresta e ir trabalhar com os brancos, conhecer outras gentes, outros lugares. Começa a trabalhar para Funai, ocupando-se no início de diversos serviços que iam desde ajudar na cozinha do posto, cortar lenha, buscar água no rio, até mais tarde realizar expedições em outras regiões da TI. Depois vai para Manaus, conhece outros lugares distantes de onde vivia, e aos poucos vai percebendo a ofensiva dos brancos sobre a terra Yanomami. Naquela época, ele ainda era muito jovem e não entendia bem as coisas, não sabia como defender a floresta. Foi só depois, quando a rodovia perimetral norte já havia rasgado a floresta, que ele pensou direito e começou a sonhar cada vez mais com a floresta. Foi assim que as palavras de Omama cresceram e ficaram fortes dentro dele. Era durante o tempo do sonho ou sob o efeito da Yacoana que Copenau via os brancos destruindo a floresta. Ele ficava angustiado e não sabia o que fazer. Depois de viajar com os brancos e ver a destruição causada pelos garimpeiros, Copenau passou a não dormir direito. Ficava pensando em todos os Yanomami que haviam morrido de malária na floresta doente. Quando conseguia dormir, sonhava que os garimpeiros queriam atacá-lo, pois sabiam que ele queria retirá-los da terra Yanomami. Mas graças a seus chapiripê, ele conseguia se livrar desses garimpeiros que o perseguiam em seus sonhos. Copenau lembra que nessa época os brancos haviam acabado de matar Chico Mendes, que defendia a floresta contra os fazendeiros. Por isso ele ficava sempre alerta. Mas também pensava que, se morresse, seu tormento acabaria, pois passaria a viver com os espectros nas costas do céu. Quando viu os brancos destruírem a floresta em busca de ouro, Copenau tentou entender o que eram essas coisas que ficavam embaixo da terra e que os brancos tanto desejavam, até que os chapiripê lhe mostraram sua origem no tempo do sonho. Foi assim que ele descobriu que aquilo que os brancos chamam minério são pedaços do céu, da lua, do sol e das estrelas que caíram no primeiro tempo. Foi durante o sonho que Copenau conseguiu ver os brancos trabalhando com esses minérios. Foi também durante um sonho que ele viu pela primeira vez o pai do ouro e dos outros minérios. Copenau estava doente de malária e sua imagem foi levada pelo espírito da terra, Machitari, até o mundo subterrâneo. Com o intuito de falar para os brancos sobre as ameaças que seu povo e a floresta estavam sofrendo, Copenau começa a viajar para várias cidades, inclusive fora do Brasil. Nesses lugares distantes e sob o efeito de alimentos desconhecidos, ele sonhava com seus espíritos chapiripê, que ficavam aflitos com esses deslocamentos e lhe diziam em sonhos: onde é que foi parar nosso pai? Vai acabar se perdendo, que volte para nós bem depressa. Esses forasteiros de longe vão maltratá-lo. Ele vai ficar doente. Quando Copenau viaja para essa terra distante dos brancos, que chama Europa, ele se dá conta de que já havia estado lá algumas vezes em sonho. Contemplara a imagem dessas cidades. Quando despertava sem compreender o que via, perguntava para os xamãs de sua casa: o que são essas coisas estranhas que me apareceram no sono? O que vai acontecer comigo? Ao que eles respondiam: não fique aflito. Em breve, brancos vindos de terras distantes irão chamá-lo para perto deles. Devem estar falando de você. Por isso viu suas casas. Mas Copenau
Diz que nunca conseguiu dormir direito em todas essas cidades. Em Paris, ele se lembra do barulho e da agitação da cidade. Durante o dia, tinha de encontrar um monte de gente desconhecida e falar o tempo todo, mas pensava consigo mesmo: é uma terra distante e são gente diferente, não se deve reclamar. À noite não conseguia dormir. Certa vez, quando ainda estava em Paris, ele conseguiu enfim dormir. Subitamente, sentiu-se tragado por um vazio. Embaixo de seus pés, a terra ia desmoronando e a casa em que estava se desfazia. Foi quando ele começou a cair sem parar, até que os Chapiripê que acompanhavam seguraram sua imagem e lançaram em cima dele um paraquedas de luz. Em seguida, Omama conseguiu agarrá-lo antes que ele se perdesse no mundo subterrâneo. Copenaua acordou no meio da noite e não sabia onde estava. Desesperado, quase gritou de pavor, mas conseguiu se acalmar e aos poucos despertou. Após perceber as coisas ao seu redor, pensou: Oaê, Yatemichoá, Oaê, ainda estou vivo. Nas noites seguintes, Copenaua continuou a sonhar. Percorria montanhas altas onde se escondem os espíritos ancestrais dos brancos. Eram essas imagens que o encorajavam a falar para os brancos com firmeza. Mas por causa do barulho de suas cidades, os brancos não sabem mais sonhar com esses espíritos. Em Nova York, Copenaua se lembra de como os brancos viviam empilhados uns em cima dos outros, morando em um amontoado de montanhas de pedra. As pessoas andavam depressa, em todas as direções. Eram tantas que pareciam formigas. Quando ele dormia, da mesma forma que nas outras cidades por onde passara, sonhava com os espíritos dos antigos brancos. Em Nova York, o que mais o assustou não foi a altura dos prédios, mas as coisas que apareciam em seus sonhos. Uma noite, viu o céu pegando fogo por causa do calor da fumaça das fábricas. Os trovões, os seres dos raios e os fantasmas dos antigos mortos estavam cercados de chamas imensas. Depois, o céu começou a desmoronar sobre a terra com grande estrondo. Isso sim era mesmo assustador. No sonho, esses seres tentavam curar o céu doente, tentando girar a chave da chuva. Copenaua lembra que não contou seu sonho para ninguém, pois estava longe de casa e dos seus. Em outro momento, lembra que ainda nessa cidade, certa noite, dormindo, ouviu estalos e estrondos do céu e acordou assustado. Pensou que estivesse em outra terra e que não podia ter medo. Aos poucos, conseguiu se acalmar e ouviu a voz da imagem dos espíritos Utucarari, que assim lhe diziam: Má, não foi nada. Fiz isso para testar sua vigilância. Às vezes, faço o mesmo para que os brancos me ouçam, mas não adianta nada. Eles permanecem surdos como troncos de árvore. Mas você me ouviu. Isso é bom. Dessas viagens por lugares tão distantes, Copenau concluiu que a cidade não é um lugar bom para viver. Ele se queixa de nunca ter conseguido dormir bem, nem sonhar direito ali, pois seu espírito não consegue se acalmar na cidade. Os brancos estão sempre com pressa, correndo de um lado para o outro, como formigas xiriná. Falam só de trabalho e do dinheiro que não têm. Por isso, a vida deles lhe pareceu triste. Em suas cidades não é possível conhecer as coisas do sonho e os brancos têm um olhar fixo para aquilo que os cerca, as mercadorias, a televisão e o dinheiro. Os brancos também são tão apaixonados por suas mercadorias que elas até ocupam seus sonhos. Por isso, sonham com carros, casas, dinheiro, outros bens, sejam aqueles que já possuem, sejam aqueles que desejam possuir. É por essa razão, explica Copenaua, que os brancos não conseguem sonhar tão longe. Os brancos, quando dormem, só devem ver suas esposas, seus filhos e suas mercadorias. Dessa forma,
Copenau explica que os brancos só fixam seus olhos sobre seus papéis e por isso apenas estudam seu próprio pensamento e só conhecem o que está dentro deles. É por essa razão também que ignoram os pensamentos distantes de outras gentes e lugares. Já as palavras dos chapiripês são diferentes. Elas vêm de longe e falam de coisas desconhecidas para pessoas comuns. Com a Yokaana, os xamãs conseguem contemplar a imagem dos seres no tempo do sonho. Assim, continua Copenau a respeito dos sonhos dos xamãs. As cordas de nossas redes são como antenas por onde o sonho do Chapire desce até nós diretamente. Sem elas, ele deslizaria para longe e não poderia entrar em nós. Por isso, nosso sonho é rápido, como imagens de televisão vindas de terras distantes. Nós sonhamos desse jeito desde sempre, porque somos caçadores que cresceram na floresta. O Mama pôs o sonho dentro de nós quando nos criou. Somos seus filhos e por isso nossos sonhos são tão distantes e inesgotáveis. Copenau explica que, quando os xamãs tomam Yacoana durante o dia e a noite, dormem em estado de espectro. Os chapiripê começam a descer em sua direção. Não é preciso beber Yacoana de novo, esclarece. Na escuridão, surgem os caminhos luminosos dos espíritos, cintilantes como o brilho da lua. O corpo continua deitado na rede, mas a imagem e o sopro de vida vão junto com os chapiripê e sobrevoam a floresta para bem longe. O dia dos espíritos é nossa noite, lembra Copenau, e é por essa razão que eles podem se apossar dos xamãs durante o sono. É esse, como eu disse, nosso modo de estudar. O Mama, que era um verdadeiro sonhador, foi quem criou Mari-Ri, a árvore dos sonhos, que ao florescer envia os sonhos para os Yanomami. Foi assim que ele o pôs, o sonho, em nós, permitindo que nossa imagem se desloque enquanto dormimos. Copenau conta que as pessoas comuns sonham apenas com coisas próximas. Caçadas, pescarias, mulheres que desejam, parentes de outras comunidades ou com os mortos. Embora a imagem delas saia de seus corpos como a dos xamãs, nunca consegue se afastar muito. Entre eles, apenas os bons caçadores podem sonhar um pouco mais longe. Em relação aos seus sonhos dos xamãs, Copenau diz: se os Chapiri não tivessem o olhar fixado em nós, não poderíamos sonhar tão longe, apenas dormiríamos como lâminas de machado no chão da casa. Sobre seus sonhos, Copenau conta que, enquanto os Chapiripê se apoderam de sua imagem, ele pode contemplar à noite as coisas que seus antepassados conheceram antes dele. Assim é no sonho que ele pode ver o Mama furando a terra com sua barra de ferro para fazer surgir os rios e todos os animais das águas. Também vê os antepassados acenderem grandes fogueiras para se esconder atrás da fumaça e copular na época em que a noite ainda não existia. Quando os Yanomami querem conhecer as coisas, eles se esforçam para vê-las em sonho. Copenau diz: esse é o modo de ganhar conhecimento. Foi, portanto, seguindo esse costume que também eu aprendi a ver. Por essa razão, os habitantes da floresta nunca se esquecem dos lugares distantes que visitam em sonho. As coisas que Copenau conhece em seus sonhos, que ele tenta explicar para os brancos a fim de defender a floresta. Depois de ver seu povo morrer por causa das epidemias trazidas pelos brancos com a construção da perimetral norte, que atravessou a floresta, e mais tarde os milhares de garimpeiros que reviraram o chão da floresta e destruíram os rios em busca de ouro, Copenau entendeu que não adiantava defender apenas sua casa. Era preciso falar para defender toda a floresta, inclusive a terra dos brancos. Muitos xamãs morreram devido às ofensivas dos brancos. Se os xamãs que restaram também morressem, Copenau pensava, o céu que eles seguram sobre as nossas cabeças desabaria.
É por essa razão que ele fala aos brancos para que estes possam sonhar eles mesmos com essas coisas e perceber que, se os xamãs não forem ouvidos na floresta, os Yanomami não serão os únicos a morrer. É com esse intuito que Copenau entrega suas palavras aos brancos, para que eles possam compreender que precisam sonhar mais longe e prestar atenção nas vozes dos espíritos da floresta. O relato de Davi Copenaua, em A Queda do Céu, que tentei resumir, demonstra a importância do sonho no pensamento Yanomami. As referências aos sonhos e as reflexões oníricas são tantas que se poderia dizer que o livro é uma sorte de livro dos sonhos Yanomami, mas não do tipo de livro de significado dos sonhos que se encontra em bancas de jornal. Refiro-me ao livro dos sonhos de Jorge Luiz Borges, de 1976 a 1985, que, embora não trate dos sonhos do autor, ainda que eles apareçam aqui e acolá, é uma compilação de uma história geral dos sonhos, o mais antigo e não menos complexo dos gêneros literários. E assim, Borges reúne um material heterogêneo, os sonhos proféticos das Escrituras, os sonhos alegóricos e satíricos da Idade Média, os sonhos de Lewis Carroll e Franz Kafka, entre outros. Tudo é sonho, embora o autor faça questão de diferenciar os sonhos inventados pelo sono daqueles inventados pela vigília. Já no livro dos sonhos de Copenaua, as experiências descritas, ao mesmo tempo que são pessoais, evocam uma multiplicidade de vozes. Ora é o xamã quem fala, ora são os chapiripê. Em outro momento, são os seres mitológicos, Omama, o demiurgo, Tueyoma, a primeira mulher. Os espectros dos mortos, como sempre, também aparecem. Tudo que Copenaua relata tem relação direta com o sonho, seja aquele experimentado durante a noite ou decorrente das experiências xamânicas vividas durante o dia sob efeito da iacoana, e aqui essa distinção pouco importa. Borges procura dar atenção especial a um tipo de sonho, o pesadelo, e ao medo que ele causa no sonhador. Copenaua, que sonha com imagens de seres desconhecidos que o visitavam ainda na infância, começa a sonhar com os esplêndidos espíritos chapiripê, que passa a reconhecer após sua iniciação xamânica. Quando conhece melhor o mundo dos brancos e se dá conta da destruição que atinge a floresta e o seu povo, ele sonha com cenas apocalípticas, como o céu pegando fogo com labaredas enormes por causa da fumaça das fábricas da cidade. Sonha também com a guerra que os brancos fazem por causa do petróleo e com as bombas que jogam por toda parte, incendiando a terra e o céu. Copenaua e Albert, 2015. Copenaua não deixa dúvida. O pesadelo dos Yanomami somos nós, os Napepe. É bom lembrar que A Queda do Céu é a compilação de material que surgiu de conversas, relatos gravados ao longo de 10 anos por Bruce Albert, o antropólogo que assina a coautoria do livro e que trabalha com os Yanomami desde a década de 1970. Entretanto, houve um evento que selou o pacto político e literário do antropólogo com Copenaua. O xamã lhe gravou uma mensagem relatando todas as violências pelas quais os Yanomami estavam passando por causa da cobiça dos garimpeiros, às quais acrescentava suas reflexões xamânicas oriundas das sessões realizadas com seu sogro. Ao final, ele pede a Albert que divulgue suas palavras e obtenha apoio para implementar com urgência um plano de saúde para atender os Yanomami. Quem sugeriu a Copenaua gravar essa mensagem foi a antropóloga Alcida Ramos, uma das pessoas que posteriormente criou a CCPY e apoiou a causa Yanomami. Na ocasião, o xamã estava na casa dela, em Brasília, e acabava de assistir pela TV uma reportagem que mostrava o avanço do garimpo pela floresta Yanomami. Foi quando ele se deu conta de toda a destruição que devastava o centro histórico do território Yanomami. Atordoado,
Copenau diz em um tom grave e em português: os brancos não sabem sonhar. É por isso que destroem a floresta desse jeito. Alcida Ramos ouviu essa afirmação enigmática e lhe sugeriu que gravasse suas reflexões sobre aquilo que acabara de ver. Essa reflexão perpassa todo o seu relato, e o que se torna claro ao longo da narrativa é o apelo que ele faz aos NAPP. Eles precisam aprender a sonhar para que possam conhecer as coisas da floresta. É isso que ele espera entregando suas palavras aos brancos. Nesse sentido, A Queda do Céu é um livro que não apenas deve ser lido, mas, sobretudo, precisa ser sonhado. Só assim os brancos vão conseguir conhecer, por sua vez, as coisas que Copenau fala. No relato de Copenau, chama a atenção a maneira como ele encadeia sonhos com sessões xamânicas, narrativas históricas, mitos que viu em sonho ou ouviu de xamãs, lembranças de sua vida pessoal, enfim, tudo junto e misturado. Parece que não há ordem em suas falas, e ao mesmo tempo, quando passa de relato de uma prática xamânica para um mito, ou de uma lembrança de sua infância para um sonho, essa passagem é sempre harmônica, como se não houvesse cortes nem interrupções abruptas. Tudo parece concatenado e bem encaixado. Tudo faz sentido. É uma narrativa bela, não apenas por aquilo que nos oferece, mas também pelo modo como ela se deixa aprender. Também foi assim que os Yanomami me contaram seus sonhos, sobretudo os xamãs. Quando me falavam de algum sonho, eles entremeavam seus relatos com eventos do passado, histórias das casas onde moravam de parentes ausentes. Não que esses temas não aparecessem em seus sonhos, mas nessa maneira de narrar acontecimentos aparentemente dispares, parecia haver um fundo comum, sobre o qual todas essas experiências poderiam ser postas lado a lado e compor juntas uma mesma narrativa. Como ele diz, os NAPP não sabem sonhar, ou melhor, sonham apenas consigo mesmos, o que, em última análise, são equivalentes no pensamento Yanomami, pois o sonho que realmente importa é aquele motivado pelos outros, ou, como veremos, são os outros que motivam os sonhos Yanomami. Quem sonha apenas consigo nunca sai de si, e nesse caso o mundo se torna pequeno demais. Por não sonharem longe, os NAPP ignoram os pensamentos de outros povos e lugares, e, portanto, não concebem outra forma de pensar capaz de ir além daquela que experimentam. É por essa mesma razão que eles não conseguem ver a imagem das coisas e tampouco sonhar a floresta. Copenau deixa bastante claro em seus relatos que o sonho é, por excelência, a forma de aprender dos xamãs Yanomami. É a sua escola. É a porta que os Yanomami abrem para a alteridade, o desconhecido, o distante. É através dessa abertura que eles conhecem o mundo ao redor. E dessa forma, seu pensamento consegue se expandir. Enquanto os NAPP têm lápis e papel, os Yanomami têm seus sonhos, diz Copenau. Pelos sonhos, os Yanomami conhecem lugares que nunca estiveram. Antes de ir para outros países, Copenau diz que já os havia visitado em sonhos. Antes da chegada dos povos de além-mar, os xamãs antigos já haviam sonhado com o mar. É pelo sonho que se conhece, é por meio do utupê da pessoa que se podem vivenciar essas experiências. Copenau não entende seus sonhos com cidades distantes, e os xamãs mais velhos lhe explicam. Brancos vindos distantes vão chamá-lo para dentro, perto deles. Ele sonha com brancos porque brancos devem estar sonhando com Copenau, pensando em Copenau. São os brancos que desejam Copenau. É por isso que ele sonha com eles. Mais uma vez, percebe-se como os outros são bons para sonhar. Ainda sobre seus sonhos em outros países,
Copenau fala de um que teve em Nova York, quando viu o céu pegando fogo, um sonho assustador que ele não pôde contar para ninguém, pois estava longe dos seus. Não poder compartilhar um sonho talvez tenha sido tão terrível quanto vivenciá-lo, pois contar o sonho é um requisito importante, seja para entender seu sentido e assim tentar evitá-lo, seja pelo simples fato de socializá-lo. Tudo que existe possui um utopê, e nos sonhos são essas imagens que se veem. Logo, tudo pode ser sonhado. É por essa razão que Schopenhauer pode dizer que as coisas que vê em seus sonhos existem, pois pode ver suas imagens. Daí surge também sua estupefação ao não conseguir, a despeito de sua vontade, sonhar com Teose. Como algo ou alguém pode existir se sua imagem não pode ser sonhada? Então ele conclui: Teose não existe. Assim como São Tomé, os Yanomami só acreditam naquilo que veem em seus sonhos. Ainda sobre essa relação entre sonho e conhecimento, Schopenhauer diz que, quando os Yanomami querem conhecer uma coisa de verdade, eles se esforçam em sonhá-la. Foi assim que ele aprendeu a ver. Na abertura de um evento acadêmico ocorrido em Florianópolis, ao responder a uma pergunta do público, Schopenhauer iniciou sua frase dizendo: Vocês, brancos, não sabem. E então corrigiu: Quer dizer, vocês brancos sabem, mas vocês não conhecem. Essa dificuldade em encontrar em português uma palavra adequada para expressar o alcance do saber dos brancos só poderia resultar da sinonímia entre conhecimento e sonho. Na língua Yanomami, Ta'a é uma raiz verbal que significa tanto saber como conhecer. Essa também é a raiz do verbo ver. Do vocabulário que conheço, não me ocorre outra palavra que possa ter o sentido de conhecer, saber, que não a que se refere também ao sonho. Assim, pensando em uma tradução hipotética para a frase de Schopenhauer, caso ele a pronunciasse em sua língua, possivelmente ele teria dito Kahonape, Wamakai Tai, Makii Wamaki, Maritumimi, o que significa: vocês brancos sabem, mas vocês não sonham. Assim, na floresta Yanomami, não basta saber, é preciso sonhar para realmente conhecer as coisas a fundo. O sonho também tem uma dimensão política. É pelos sonhos que os Chapiripê podem intervir, seja para proteger os Yanomami dos apelos incessantes de seus parentes mortos, seja para defender a floresta da cobiça dos brancos. Enquanto estes últimos continuarem sonhando consigo mesmos, nunca serão capazes de compreender as palavras que vêm da floresta. Para os Yanomami, sonhar é um ato político. Para nós, a política é outra coisa. São as palavras de Omama e dos Chapiri que ele nos deixou. São as palavras que escutamos no tempo dos sonhos e que preferimos, pois são nossas mesmo. Os brancos não sonham tão longe como nós. Dormem muito, mas só sonham com eles mesmos. Seu pensamento permanece obstruído e eles dormem como antas e jabutis. Por isso, não conseguem entender nossas palavras.